Olá, o Desabafa chegou pra gente desabafar e seguir adiante, né? Seja bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série Quem Você Pensa Que É?, onde em meio a tantas vozes que tentam ditar quem nós somos, temos visto que a nossa identidade só pode ser encontrada em Jesus. E hoje a gente vai falar sobre você não é o que dizem sobre você. Eu tenho certeza absoluta que você já se sentiu presa pela opinião dos outros. Então vem com a gente que a gente vai entender melhor essa questão e hoje temos muita novidade no Desabafa, né? Essa temporada tá incrível, cheio de pessoas novas. E hoje a gente tá com a Stephanie, uma carioca incrível, fotógrafa maravilhosa. Inclusive, quero mandar um beijo pros meus amigos cariocas, que eu tenho amigos maravilhosos que eu amo de paixão, eles sabem quem são. Beijo pra vocês. E já vou começar direto com você aqui, já que é pra chegar, tá bom. chega chegando, né? Exatamente. Tá certo. Você já se viu em meio à opinião dos outros fazerem muita diferença na sua vida? Pode falar mais de uma coisa? Pode falar todas as coisas que te incomodam. Nossa, eu acho que cada fase da minha vida eu vivi um dilema diferente relacionado à opinião das outras pessoas, sabe? Eu acho que quando eu estava me preparando, se eu ia fazer faculdade, se eu ia seguir outra profissão, eu lembro que a opinião da minha família, por exemplo, influenciava muito para mim a decisão que eu ia tomar. E se eu não seguia por aquele caminho, eu me via assim, nossa, mas eu não vou ser apta. E agora? Então vivia uma crise. Depois disso passou a ser a maternidade. Eu vivi as minhas crises também relacionadas à maternidade, porque são muitas coisas, muitas vozes falando muitas sobre o que eu devo fazer, sobre o que não se deve fazer. Às vezes nem de forma muito direta, sabe? Às vezes até indiretamente a gente vive essa comparação, né? Às vezes rede social, Instagram, então, nossa. Às vezes a gente vê algo e fala, nossa, aquilo é o ideal para a maternidade, aquilo é o ideal para outra coisa. E a gente acaba entrando nisso, sabe? Sendo muito afetado. E também em pequenas coisas, não só nos grandes dilemas, assim, eu me vejo preocupada com a opinião das pessoas. E isso é uma coisa até que eu tenho me policiado. Por exemplo, às vezes uma simples mensagem no WhatsApp que eu mando e eu preciso da resposta daquela pessoa e eu já fico imaginando, mas o que aquela pessoa achou do que eu disse? Será que ela não gostou do que eu falei? O que será que ela vai pensar? E aquilo ali vai me consumindo por dentro, sabe? E até um exemplo, que a Marília tá aqui, é que eu agora estou ajudando a escrever o material do Kids, né? Do Red Kids, e eu lembro que eu fiz a primeira aula, enviei para Marília, e eu tava assim, ai meu Deus, será que ela vai gostar? Será que ficou bom o conteúdo e tudo mais? E eu lembro que a Marília me demorou muito para responder a minha mensagem, então ali eu já criei algo assim na minha mente, a Marília não gostou do que eu escrevi, o conteúdo não ficou bom, e aquilo ali foi me consumindo, sabe? E não, nada disso. Não, nada a ver. Sei que demora mesmo. Eu demoro mesmo, eu me perco nas mensagens lá e acabo... né? Não respondendo as pessoas. No final tava ótimo, deu tudo certo. Não, tava super ótimo, tava assim... Ou seja, criei coisas na cabeça. Exatamente. Mas é consciente, você tem consciência de que você jogou expectativa pro outro. Tenho consciência, exatamente, esse é o problema. Porque eu não tenho, por exemplo. Olha só. Não tenho consciência, assim, eu sei que, obviamente, a gente é influenciado pelo que os outros pensam da gente, isso é um fato. Mas eu não tenho consciência, assim, tipo, não é uma coisa que me preocupa, eu paro pra pensar, falar, nossa, o que a pessoa vai pensar? Não, quando eu vi eu já falei, porque também é ruim, porque às vezes falta filtro, né? Então, assim, a gente tem que pensar o que o outro vai entender, né? Mas não necessariamente se preocupar com o que ele pensa de você. Exatamente. Fale mais, Marília. Eu tenho uma lista, assim, dá pra gente falar muitas coisas. Mas ao contrário da Stephanie, com essa questão, né, de ser pressionada para ter uma formação ou para ser uma grande profissional, a minha volta na minha infância foram de mulheres que estavam dentro de casa com seus filhos, não mulheres que estavam trabalhando. E eu amava, gente, todo dia de manhã eu chegava em casa, minha mãe estava, eu lembro até hoje, de cócoras, de braços abertos, na porta de casa, esperando para me receber. Eu achava aquilo tão lindo, que quando eu brincava de casinha, eu fazia a mesma coisa que minha mãe fazia para me receber da escola, assim, sabe? Então meu sonho era isso, sabe? Ser mãe, estar em casa, cuidar das coisas e tal. Até que eu entrei no universo trabalhar, né? Que até então não era uma opção na minha cabeça, né? Mas não existe isso, né? No sentido assim, todo mundo passa por alguma coisa, né? Seja um seminário, uma faculdade, um curso, alguma coisa, né? E aí quando eu fui pro seminário e comecei a trabalhar com igrejas e tal, e me apaixonar pelo trabalho, de trabalhar, de fazer, de não sei o quê, eu comecei a me comparar muito com as outras mulheres muito bem-sucedidas nas suas áreas em volta de mim. Então, na verdade, não foram vozes diretas de mulheres falando que eu tenho que ser bem-sucedida, mas de uma forma meio indireta,
de ver, às vezes, nas redes sociais, como a Stephanie falou, meu Deus, eu tenho que ser uma mulher agora que, né, eu tô no outro lado agora, né, trabalhando e tal, eu tenho que ser bem-sucedida. E às vezes eu faço uma coisinha de errado, meu Deus, o mundo caiu porque eu não atingi esse nível, eu sofro demais quando eu erro. Então, assim, uma expectativa muito elevada por conta dessas vozes diretas e indiretas falando de quem eu devo ser, né? E acho que uma outra área muito latente para mim, principalmente nesses momentos de gravação de desabafa, gravação de Rede Kids, é eu me ver no episódio. Tipo assim, eu fico muito preocupada se tá marcando alguma coisa, porque afinal de contas eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ter a cara perfeita, eu tenho que estar com a roupa perfeita, com a maquiagem perfeita. E tem hora que eu assisto o episódio do Desabafo, eu fico triste. Mas não porque o episódio tá ruim, não porque o conteúdo não falou comigo, mas é simplesmente de falar assim, nossa, minha papada saiu toda ali no negócio. Então, tipo assim, eu creio que meu corpo tem que entrar num padrão que as pessoas colocam, principalmente hoje nas redes sociais, que é uma grande vitrine, e por eu achar que eu não tenho, logo eu sofro. Então, assim, eu odeio me assistir. E sabe o que é mais engraçado que você tá falando, eu tô refletindo? A gente tem uma lupa interna com as nossas coisas que é infinitamente maior do que o olhar do outro. Porque o outro geralmente tem um olhar muito mais gentil sobre a gente mesmo do que a gente com a gente mesmo. Exatamente. Não, eu sempre acho que tá todo mundo lindo e maravilhoso. E eu tô lá, a feiazona, com a papada aparecendo e as bochechas. Sendo que ninguém está reparando mas essa é uma tendência humana, a viver pela opinião do outro, né? Assim, é, com certeza. E é uma escravidão viver assim. Não é? Nossa. Fale-me mais, cansativo Stephanie. demais viver dessa forma. Eu acho também. Quero ouvir mais de você sobre essa tendência que a gente tem de validar a opinião dos outros na nossa vida. Eu acho que o pecado, né, no nosso coração tende a isso, né? A gente tem esse pecado no nosso coração e a gente se deixa muito levar pelo nosso coração que é enganoso, né? E isso afeta a gente demais. Então eu acho que, na verdade, o grande problema não está nem nas vozes, mas está na gente. Como você falou, né? A gente fica fantasiando tudo, levando as coisas dessa forma. Então, o grande problema está no nosso coração. Está em como a gente reage a essas vozes, ao que as pessoas pensam, ao que as pessoas falam, ou aquilo que as pessoas nem falaram. Ou seja, é aquilo que a gente cria no nosso coração, na nossa mente, aquilo que a gente inventa. Então, acho que essa é a grande questão, a gente entender qual é a raiz do problema. Primeira coisa que a gente tem que pensar. E tá muito ligada à vaidade também, né? Com certeza. Eu acho que esse tema é muito... O episódio de hoje fala muito sobre vaidade. Com certeza. Porque assim, eu não posso errar, Nossa, eu tenho que estar ser perfeita. Só que, gente, tá aqui. Exatamente. E cara, a Bíblia, ela dá um nome pra isso também, que é o temor a homens. A gente se preocupar demais com o que outras pessoas vão achar de nós e a gente viver baseado nessa expectativa, e viver em função disso, né? Então, assim, a gente entender o que é o temor a homens, a gente precisa combater isso, sabe? E isso que a Esther falou é uma coisa muito legal, porque quando a gente está sofrendo por temer a homens, qual que é a nossa tendência? Culpar os homens. Então, eles são um problema. Sendo que a Bíblia mostra exatamente o oposto, é o nosso coração, que a Esther falou, né? Somos, é o quanto nós validamos, apoiamos e nos colocamos nesse lugar de se importar demais com o que os outros falam, né? E temer a homens é isso, é colocar no outro uma expectativa de esperança, né? De aceitação, de valor, de sentido, né? Então, quando eu falo assim, nossa, a opinião da Tiara pra mim é muito importante. Que é como se você estivesse me aceitando, a sua opinião estivesse me valorizando. Então, e nisso tudo, eu acho que a gente está vivendo uma época muito forte aqui, né, sobre a aceitação, que a gente precisa se aceitar na sociedade, se aceita, na verdade, na sociedade, se aceitar e tudo mais, como se o nosso valor estivesse ou nas pessoas ou em nós mesmos, né? E aí a gente fica combatendo eternamente, porque a gente já foi aceito por Cristo, né? Então, eu ia puxar esse assunto mesmo. Onde entra Jesus nessa descoberta aí, né? Assim, onde é que Jesus liberta a gente dessa escravidão? Porque, assim, muitas vezes não é consciente. Não é. Não. E sabe uma coisa que eu até ia comentar? Acho que 3, talvez, termômetros, eu não sei que palavra usar aqui, que pode mostrar pra gente que a gente tá tendo isso inconscientemente, é quando a gente fica confusa,
em decisões simples do dia a dia, o que fazer, o que não fazer, ou fazer isso ou fazer aquilo, porque a gente fica ligadona no que vão pensar da gente, né? Outra situação é quando a gente tem muita dificuldade para tomar uma decisão, né? A gente fica remoendo uma pessoa em cima do muro e uma pessoa que, consequentemente, é paralisada, que ela não consegue tomar decisões de tanto que ela teme a opinião das outras pessoas. Era só Não, e assim, eu uma acho que forma de isso diagnosticar. respondendo o que você falou também, né? Eu acho que é algo que a gente tem visto em todos os episódios, né? Aquilo que eu creio vai definir como eu me sinto. E como eu me sinto, define como eu me comporto também. Então, assim, se eu boto toda a minha confiança, se eu temo as pessoas, logo é nelas que eu tô colocando a minha identidade, sabe? Se o meu temor é a elas e não a Deus. Então, eu tô colocando a minha identidade nelas e não em Cristo. Significa que eu creio nas pessoas e por isso eu temo as pessoas, em vez de eu crer em Ao Deus contrário. e temer a Deus. Sendo que quando você escolhe crer em Deus e isso passa a te definir, você vive novos passos, sabe? Tem até um versículo que fala, que está lá em Provérbios 1:7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Então acho que o primeiro passo é temer a Deus, sabe? Deixar de temer a homens e passar a temer a Deus. É você entender que você tem que confiar no que ele diz a respeito de você, sabe? Quem Deus mostra que você é, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente confiar nisso, sabe? Passar a temer a ele e entender que nós somos aceitos por ele. E como que isso aconteceu? Por meio de Jesus. Então hoje nós somos aceitos por Deus, por quê? Por meio de Jesus. Então é importante a gente frisar já é isso, aceita, a gente já tem valor pelo que ele fez por nós lá na cruz. Então eu não preciso dessa aceitação humana para poder ser feliz, porque é uma escravidão, né? A gente tem que tornar isso a prática diária das nossas vidas, né? Porque Isso. ao mesmo tempo que a gente não para pra pensar que a gente está sendo influenciado pelo outro, a gente também não tem que parar pra pensar que a gente está sendo influenciado por Jesus, porque a gente tem que o tempo todo ser influenciado por Jesus nas nossas vidas, né? E eu acho que até a frase certa não é nem eu temer a Deus é um exercício diário. Não é diário, é a cada minuto. É o tempo todo. Porque a gente tem no a cada respirar, instante. É nas pequenas decisões que a gente toma no dia a dia que a gente vai mostrar quem a gente está temendo. Se é a Deus ou se é outra coisa. Se são pessoas, no caso do tema de hoje, né? Então é a cada É segundo. verdade. E como que a gente pode concluir? Quero uma conclusão para as pessoas entenderem o tema de hoje e colocarem isso em prática. Quando a gente faz isso, né, que é o que o versículo lá de Provérbios 1:7 fala, né, que quando a gente teme ao Senhor, então a gente encontra conhecimento, ou em outras versões a sabedoria, a gente precisa entender que nessa transferência de temor a homens para temor a Deus, a gente vai experimentar essa sabedoria. Seja em decisões óbvias, tipo, namorar ou não namorar um não cristão. A Bíblia já te deu essa resposta, também não. Mas agora em situações complexas, vou usar um exemplo fácil, mas eu sei que existem complexas difíceis também. Por exemplo, eu vou viajar para a França ou para a Alemanha. Tem um certo e errado aqui? Não tem. Quem que vai me ajudar a definir a minha escolha? Sabe? Então, nesses momentos... É que eu usei um exemplo muito fácil aqui, então é difícil colocar na prática, mas talvez aí... deixa eu pensar numa situação. Vou mentir no meu faculdade trabalho. você fazer? Sei lá, tem um prazo para entregar alguma coisa. Eu sei que se eu não entregar naquele prazo, meu chefe vai brigar comigo, vai ficar chateado, tal, estou temendo a homens. Sim. Então, eu vou mentir um pouquinho porque eu não quero deixar o meu chefe... então assim, o outro é culpado por eu não conseguir entregar alguma coisa no prazo. Tô usando um exemplo aqui, né? Sim. Mas é bem factível, porque muitas pessoas se veem achando que são obrigadas a mascarar alguma coisa no trabalho, ou a mentir, ou a omitir, pra tentar garantir o sucesso. E, gente, é um equívoco. Eu sempre falo que quem fala a verdade não merece castigo. Exatamente. Assim, gente, o que Deus espera da gente? A verdade, sempre. Exatamente. E tem, enquanto você falava, eu pensei que a questão, por exemplo, eu e meu esposo estamos nos preparando para a vinda de filhos, mas às vezes eu me pergunto, a gente está no momento certo para isso? Existe uma resposta certa ou errada nessa situação? Não. De esperar ou não esperar? Não aí existe. que você experimenta a sabedoria. É aí que a gente experimenta a sabedoria. Então, como que eu experimento essa sabedoria na prática? É avaliando principalmente as minhas motivações, o porquê esperar, o porquê não esperar. Avaliando as opções, os pós e contras de ter agora ou ter depois. Também buscando conselhos, só que aí esses conselhos a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma linha tênue entre buscar conselhos e
temer a opinião dos outros, né? De É. querer basear a minha decisão na opinião dos outros. Então, preciso sim buscar conselhos, ouvir opiniões e tal, mas eu não posso deixar que elas me dominem. Eu preciso ter um senso crítico ali de não deixar aquilo definir a minha decisão, né? E, por fim, tomar decisão. Porque senão a gente vai viver paralisada, né? Então, por causa da opinião dos outros. Então, quando eu avalio tudo isso, então eu posso experimentar na minha rotina, no meu dia a dia, a sabedoria de Deus. E mais uma coisa muito importante é como que eu sei, então, nessa decisão, se ela é de Deus ou se ela não é se a gente conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente a verdade, né? Senão a gente sempre vai ser enganado por mentiras. A gente sempre vai tender a ouvir a opinião dos outros. Até ontem eu tava no escritório, eu tenho mania de pôr o fone, porque aí parece que eu entro no meu universo, eu consigo me concentrar naquilo que eu tô fazendo, né? Eu ponho a minha música e só tem a minha música, eu não tenho conversas, não tenho um mosquitinho, eu não tenho nada, então eu me fecho. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se fechar no fone da palavra de Deus. Quem Ele diz que nós somos. Então, nós somos aceitas, nós temos valor, Ele nos dá sabedoria, se nós o tememos em primeiro lugar para tomar as nossas decisões. Então, o que a gente precisa fazer nesses momentos em que tem outras vozes ditando as nossas fases, como a Stephanie falou, né? Que cada fase a gente vai ter um desafio, né? É a gente se fechar na palavra de Deus. Exatamente. Ou seja, o grande problema não são as vozes. A gente vai viver a nossa vida toda ouvindo pessoas. O grande problema é como o nosso coração vai reagir a cada uma dessas vozes. Essa é a grande questão. Muito bem. E eu só tenho mais uma coisa para acrescentar. Como a vida com Deus deixa tudo mais leve, não é verdade? E por isso, a gente precisa grifar isso nas nossas vidas. Não coloque em pessoas o poder de definir quem você é. E nem você mesma, viu? Porque tem isso também, né? Coloque apenas em Deus. Com Ele, ao se deparar com algum dilema, você vai com certeza avaliar a sua motivação, analisar as opções, buscar conselho e decidir. E acredite sempre, você vai viver mais leve com Cristo e para Cristo. E esse foi mais um tema incrível da nossa série. Você não pode deixar de acompanhar o último episódio. E eu quero te convidar para, enquanto isso, compartilhar esse vídeo com as suas amigas, que com certeza vai abençoar e vai abençoar a família delas também, né? Então não deixe de enviar o seu comentário, não deixe de curtir as nossas redes sociais, espalhar o nosso conteúdo, manda os seus pedidos de oração e se você precisar buscar ajuda, buscar conselho, faça isso num lugar apto. Se você é da Rede, se você é membro da Rede, você vem aqui que o pessoal do aconselhamento está de braços abertos para te ajudar. E é isso, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau.